Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje vamos dar início à terceira unidade. Então, vocês peguem o módulo, né, da terceira unidade e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a independência da América Latina, tá certo? Então, para que a gente compreenda, né, o que foi esse processo, nós temos que entender um pouquinho do contexto de como havia essas contradições, né? Alguns limites e contradições em relação a essa independência. Primeiro, o que é descolonização, né? Primeiro, essa descolonização ela foi liderada por setores aí dominantes, né? Insatisfeitos aí com o sistema colonial. Havia também essa consolidação aí do poder da elite local na economia e na política de novos países. Também como o liberalismo comercial. Né? Diante disso, a gente vai observar que esses fatores, né, quem liderava esses setores dominantes, era uma elite crioula. Ou seja, quem é essa elite crioula? Eram os bem-nascidos, pessoas que descendiam, né, dessa cultura aí espanhola. E ter também como ideais, né, alguns conceitos dos ideais iluministas, aqueles ideais de liberdade, de igualdade. Então, já no fim lá do século XVIII, essas ideias aí de liberdade e de independência eles chegaram aí às colônias espanholas na América, fortalecidas aí pela emancipação das 13 colônias inglesas e pela derrubada aí do despotismo na França. Essa imagem aí é do prédio da Biblioteca Central da Universidade no México, né, que foi um importante centro de difusão aí de ideias, dessas ideias aí de emancipação. Então, com isso houve também a ruptura, né, com essa metrópole, em que há aí um contágio aí da Revolução Francesa, né, porque se inicia aí já em 1808, onde Napoleão afasta-se aí dos Bourbons da Espanha e entregou aí a coroa ao seu irmão. Essas autoridades elas não reconheceram a usurpação e as colônias ficaram sob as ordens aí do vice-rei. Aqui alguns dos eventos que foram importantes. A Batalha de Carabobo, que representou aí a vitória definitiva das forças revolucionárias contra as realistas da independência da Venezuela. E aqui tem como era, né, a execução aí, essa imagem de execução de Tupacán Amaru II e outros líderes indígenas, isso aí em Cusco, no Peru. Então, vamos lá, as causas dessa independência. Primeiro, há aí um entrave econômico representativo, né, que representa aí o monopólio comercial exercido aí pelas metrópoles ibéricas, e a difusão do pensamento iluminista na América. O sucesso aí de independência dos Estados Unidos, também as contradições do sistema colonial, conflitos de interesse entre colônias e metrópoles, insatisfação dessas elites coloniais com a metrópolis e conflitos na América Espanhola entre os chapetones e os crioulos. Uma política também expansionista de Napoleão. Essa imagem aí é de Fernando VII. Então, esse processo aí de descolonização foi os primeiros movimentos, foi datado aí de 1810 até 1816, há uma observância, né, que há aí nesse período a criação das juntas governativas, também o fortalecimento dos cabildes na administração colonial, a luta política entre crioulos e chapetones, a disposição de autoridades metropolitanas e a influência aí dos pensamentos iluministas nos movimentos de emancipação. No início desses movimentos populares, que eram chamados emancipanistas, né,
Houve em 1810 a eclosão de movimentos emancipacionistas no vice-reino da Prata. Já em 1811, há o nascimento do Paraguai. E 1816, essa instituição de um governo que é provisório na Venezuela. Então, tudo isso vai começar a contribuir com esse expansionismo aí, né? Não. Então, vamos observar, né? Como vimos aí, essa relação entre metrópole e colônia, ela era determinada pelo princípio aí mercantilista. De um modo geral, né? Essas colônias espanholas e portuguesas, elas forneciam às suas metrópoles metais preciosos, como algodão, açúcar e outros produtos agrícolas, e compravam produtos. Com essas mudanças que foram ocorridas aí na Europa durante o século XVII, XVIII, essa relação só se alterava. Né? As aristocracias coloniais latino-americanas queriam maior autonomia e não desejavam se subordinar aí às metrópoles. E para compreender melhor esse processo, né, eu retomei alguns conteúdos, né, algumas características dessa organização social colonial latino-americana. Né? No cume que estavam os espanhóis, que eram detentores de todos os altos cargos políticos e eclesiásticos. Depois, logo abaixo, vinham os crioulos, que eles eram chamados descendentes de colônios espanhóis, que exploravam as plantações e as minas e as fazendas de gado. Formavam aí uma camada mais rica da sociedade. Embora eles estivessem sujeitos aos mecanismos coloniais, por quê? Porque eles não pagavam impostos nem tributos ao rei, eles tinham limitações políticas. E mais abaixo vem a massa de mestiços, que eram índios, negros, que eram explorados nas minas e nas pastagens de plantações pelo trabalho servil. Essa revolução e essa independência, ela ocorre na segunda metade do século XVIII. Né? Ocorreram aí diversas lutas contra essa opressão colonial. No Peru, os indígenas que trabalhavam nas minas sob duríssimas condições de exploração, eles se rebelaram contra os espanhóis, que foi liderado por Tupac, né? Amaru II. Foi o que a gente observou na imagem, que foi reprimido, foram mortos. Né? Essa rebelião se estendeu por toda a área do antigo Império Inca, mas acabou sendo sufocada. Por quê? Porque ele morreu, ele foi torturado. Né? No Brasil, veremos ainda mais detalhes. Um dos movimentos que foi precursores, né, dessa independência aqui no Brasil foi a Inconfidência Mineira, em que se destacou a imagem de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? E com essa crise do sistema colonial, intensificou-se aí a proibição e a fabricação de produtos que pudessem concorrer com a metrópole, o que aumentava ainda mais a opressão sofrida pelas colônias. Né? Com tudo isso, né, houve aí a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas também trariam aí algumas mudanças para esse cenário. Né? Aqui, na primeira fase da luta pela independência, durante essas lutas napoleônicas, o imperador francês ele nomeou José, né, o seu irmão, o rei da Espanha. Só que os espanhóis, né, eles reagiram imediatamente, formando aí uma junta governativa na cidade de Cádiz para combater esse invasor francês. Nessas colônias também se formaram juntas que eram lideradas pelos crioulos. Essa experiência dos crioulos acabou gerando aí iniciativas que deram forma e alimentaram aí o projeto para separar as colônias da metrópole. Aproveitando aí esse abandono das colônias pela Espanha, essas juntas aí, elas aboliram algumas das mais importantes barreiras do colonialismo. Né? Após a derrota aí de Napoleão, a Espanha tentou reatar aí os laços de dominação colonial, né? Então, essa aí a gente diz como a primeira fase. Já a segunda fase, que é essa que a gente está observando no slide, né? É a segunda fase que nós falamos de 1817 até o finalzinho de 1821.
né? Aqui eu vou destacar por data. Vou fazer primeiro um paralelo para que vocês entendam. Nesse segundo momento, alguns líderes, né, eles empreenderam aí o que não podiam permanecer isolados e sem aí o apoio da população. Então, observa-se aí a figura de Bolivar, de Simão Bolivar e de José San Martín, que eles foram os maiores líderes dessa libertação, né, das colônias espanholas sul-americanas. San Martín, ele tornou-se aí o capitão, o comandante-chefe, né, do Exército Revolucionário da República das Províncias da Prata, utilizando uma tática que era semelhante a uma tática de guerrilha, né? Os monteneros, lutaram aí nos Andes contra essas tropas espanholas e norte-americanas, a liderança da luta coube a Simão Bolivar, né, que era apoiado por mestiços, pobres e libertos de escravos. Além do apoio popular indispensável aos rebeldes, contavam também com o apoio da Inglaterra. A derrota de Napoleão fez com que a potência voltasse sua atenção às colônias espanholas e portuguesas na América, que representava aí um grande mercado consumidor, né? Com tudo isso, né, esse mercado só podia tornar real se os vínculos coloniais fossem rompidos com a eliminação aí das metrópoles como intermediárias, né? Aí, em 1817, que eu vou começar a pontuar por ano, em 1817, San Martín, apoiado por Bernardo, ele libertou o Chile e logo em seguida, com o apoio do militar inglês Lord, libertou aí o Peru. Já em 1821, San Martín e Bolivar encontram-se no Peru e, por discordarem aí quanto à forma e à condução dessa luta, San Martín ele afasta-se e Bolivar conduz aí a luta até 1825, quando todos os países da América do Sul de colonização espanhola já estavam independentes. Já no México, a independência ela foi proclamada com a participação do próprio exército espanhol. O general Iturbide, ele proclama aí o império, proclama-se ser imperador do Novo México em 1821, né? Mas ele foi derrotado por grupos liberais e estes, que eram apoiados pelo exército, proclamaram aí a República do México. Só que Bolivar não viu, né, realizar-se um grande sonho, que era fazer da América uma grande nação. Os conflitos de interesses entre diversos grupos das oligarquias dominantes aí em cada região do antigo Império Colonial Espanhol determinaram aí por ser fragmentado, né, a toda a América Espanhola. Então, aqui algumas... Em 1817 houve fortalecimento, ainda em 1817 foi a independência do Chile, como eu falei, houve a fragmentação do vice-reino, né, da Granada do Peru e a capitania geral da Venezuela, como primeira Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Venezuela. Já em 1819 houve a independência da Colômbia, 1821 Bolivar ele liberta o Equador, em 1824 a proclamação da República da Bolívia e de 1808 a 1821 houve esse processo aí de independência do México. Então aqui as figuras de Toussaint e a de Simão Bolivar. Já o processo de descolonização da América Central, de 1823 houve a Confederação das Províncias Unidas do Centro-América. De 1838 houve a formação de 5 países que não existiam: a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicarágua e El Salvador. Já no Haiti, em 1791, houve o início do processo de independência, com a eclosão aí de insurreição escrava. Em 1794, o decreto jacobino que aboliu aí a escravidão e a intensificação do movimento expansionista.
Em 1801, assume o governo Toussaint. E em 1804, houve a declaração de independência da primeira República Negra da América. E aqui a gente vai ver a independência do Haiti, né? O pioneiro na libertação dos escravos da independência da América, de maioria negra, a região da colonização francesa, com o açúcar como base econômica, e a defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E as características aí da independência da América Latina, que eu já tinha especificado, né, só para retomar, para fixar mais um pouquinho: predomínio da forma republicana de governo, formação de repúblicas ditatoriais, formação da repúblicas da manutenção e a influência imperialista da Inglaterra e Estados Unidos, o enfraquecimento do pan-americanismo, enfraquecimento da região, e o surgimento do caudilismo, né? Em 1823 teve a doutrina Monroe. E agora a gente vai fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês, tá certo? A atividade do módulo 1, que foi sobre ainda a sociedade açucareira, né? O ouro. A página foi 7 e a página 8. Na primeira questão, explique o processo que acabou fazendo Portugal um país subordinado dos interesses da Inglaterra. Inclua sua explicação sobre o conteúdo do Tratado de Monte. A economia portuguesa, ela carecia de uma infraestrutura produtiva e era dependente dos países manufatureiros, especialmente, né, da Inglaterra. Por outro lado, a Espanha continuava a representar uma ameaça para a independência de um novo português, do povo português. Por isso, Portugal precisava de um forte aliado, e esse aliado foi a Inglaterra. E aí, o Tratado de Manten, ele foi assinado em 1703. Selou oficialmente a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Por meio dele, os portugueses eles obtiveram o fortalecimento alfandegário na venda de vinhos para a Inglaterra, mas ficaram, né, obrigados a comprar manufaturados ingleses sem qualquer taxa aduaneira. Esse tratado serviu para inibir o desenvolvimento das manufaturas em Portugal, pois estas não poderiam aí concorrer com os artigos ingleses. Na segunda questão, o texto ele faz referência a dois conflitos: a Guerra do Emboabas e o levante liderado por Felipe dos Santos. Compare esses dois conflitos, ressaltando aí as semelhanças e as diferenças entre eles. O primeiro conflito, ele se deu a disputa pelo controle da região da Minas entre os descobridores paulistas e os que foram lá depois de descoberto. Os paulistas eles reivindicaram exclusivamente o direito da exploração do metal. O segundo conflito, já com a economia mineradora implantada, o sistema fiscal português, ele plenamente instalado na região, ocorreu contra uma voracidade tributária da coroa. As casas de fundição eles passaram a funcionar com mais intensidade depois de 1719, dificultando aí o contrabando e a sonegação, o que gerou violentos protestos. O mais importante dessa época foi o de Felipe Santos, que acabou com sua prisão, executado e esquartejado, isso em 1720. Na página 8, terceira questão. Uma das características da administração portuguesa na região das Minas era o rigor fiscal para evitar a sonegação e o contrabando do ouro e dos diamantes. Faça um comentário sobre essa administração explicando quais eram as formas como eram cobrados os impostos sobre o ouro e os diamantes
E a letra B, as instituições do distrito diamantino. Então, o principal imposto cobrado pela coroa foi o quinto, né? Que era a quinta parte de todo o ouro extraído no Brasil. A forma de controle que era instituída era para garantir aí a arrecadação do quinto, ela foi obrigatoriamente de fundir em barra todo o ouro encontrado. As barras eles eram marcadas com selo real quando eram retidos a parte da coroa, a parte devida à coroa. Depois foi adotada a captação, que foi cada mina estava obrigada a pagar determinada quantia relativa a cada escravo que usasse a extração, independentemente da quantidade do ouro que fosse extraído. Estabeleceu mais tarde também uma taxa obrigatória de 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos de ouro por ano. Caso não atingisse essa arrecadação, o que faltava acumulava-se como uma dívida e passava a ser cobrada mais tarde. Era a derrama cobrada, é uma cobrança forçada dessa dívida tributária atrasada. Em relação aos diamantes, foi criado o Distrito Diamantino e sua exploração transformou-se em privilégio de algumas pessoas que pagavam uma quantia fixa para extrair os diamantes. O Distrito Diamantino ele transformou-se num verdadeiro estado dentro da colônia. Do Distrito Diamantino, ninguém entrava ou saía sem autorização do intendente, né, que tinha poder da vida e da morte sobre os habitantes da região demarcada. Na quarta questão, em 1703, Portugal assinou com a Inglaterra o Tratado de Monte. Essa assinatura desse tratado teve implicações profundas para a economia portuguesa e inglesa. Na letra A, apresente situações em que se encontrava Portugal na época da assinatura do tratado. Então, na época do tratado, a economia portuguesa estava em plena decadência. Né? Depois do desastroso período da União Ibérica, isso de 1580 até 1640, até 1640, ao rompimento das relações dos holandeses. Na letra B, cite a principal cláusula do Tratado de Monte. A mais importante estabelecia a abertura de Portugal para as importações de tecidos da Inglaterra e, em contrapartida, a abertura da Inglaterra para o comércio de vinhos portugueses. Na letra C, apresento duas implicações fundamentais desse tratado para a economia portuguesa. A importação dos tecidos ingleses produzidos em larga escala e vendidos por preços mais baixos inibiu aí o desenvolvimento da indústria de Portugal e selou sua dependência em relação à Inglaterra. Na letra D, apresente a implicação fundamental para a economia inglesa. Então, por meio do Tratado, né, de Monte, a Inglaterra ela garantiu o controle sobre o mercado português e, em consequência, sobre o Brasil. Na quinta questão, leia o texto a seguir. Né? Tem um texto e depois a letra A. Por quais motivos a economia açucareira estava em crise antes da descoberta do ouro? A economia açucareira ela entrou em crise após a saída dos holandeses no Nordeste. Pois o que aconteceu? Eles passaram a cultivar o açúcar em suas colônias Antilhas e o preço do produto no mercado internacional ele também declinou. A letra B e última questão, por que o autor afirma que a economia açucareira ela não morreu? Porque a cana-de-açúcar ela não deixou de ser um dos principais produtos da economia do Brasil. Né? Apesar da produção, da extração do ouro, a cana-de-açúcar ela ainda conseguiu, ainda tinha um respiro, né? Um pouquinho a mais. Tá certo? Então, já foi corrigido a revisão, a atividade da revisão do módulo 2. Então, só lembrando a vocês, né? A partir dessa videoaula, nós já estamos... vocês só precisam ficar, né? Ver os vídeos com o módulo 3, tá certo? Então, até a próxima videoaula e
Assistam direitinho e respondam as atividades certas, tá certo?